Vamos iniciar aqui então a correção da semana 6 do PET volume 2 de História e o tema de vocês é Partidos Políticos e Forças Sociais no Primeiro Reinado. Tá tudo prontinho aí para começar segundo ano? Vamos lá então. A breve apresentação que o PET trouxe fala aqui o seguinte, nesse comecinho aqui fala que as elites da América Espanhola, diferentemente das elites da América Portuguesa, ou seja, na América Portuguesa, toda a elite depois reuniu-se em torno da figura de Dom Pedro I e continuou após a independência como uma monarquia, enquanto na América Espanhola eles se fragmentaram e formaram aí a república. Após o rompimento com a Espanha, todas se tornaram república. E em muitos lugares da América Espanhola, as classes populares, na esperança de uma vida melhor, com terras próprias para produzirem e igualdade de direitos com a elite, lutaram pela independência, mas nem sempre conseguiram atingir seus objetivos. Nós vimos aí em vários casos que isso não ocorreu, eles só foram usados para poder conquistar a independência, em muitos dos casos, Então vamos para as atividades. Nessa atividade, trouxe um texto relativamente médio, para você ler e responder as questões abaixo. O título deste texto é Forças Políticas no Brasil pouco antes da independência e no Primeiro Reinado. Nesse primeiro parágrafo aqui, fala que Dom Pedro I, que liderou aí o processo de independência do Brasil, assumiu o governo apoiado aí posteriormente pela elite. Essa elite da qual faziam parte, que eram formados pelos deputados e senadores nascidos no Brasil e em Portugal. E eles tinham divergências entre si, Aí então, no caso, nós tínhamos aí dois partidos, que era o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português era composto principalmente por comerciantes portugueses que estavam interessados aí na manutenção dos privilégios que tinham anteriormente e defendiam então o retorno de Dom Pedro a Portugal. O Partido Brasileiro, antes da independência, opunha-se à subordinação de Portugal, queriam mais liberdade de comércio e redução de impostos, eram dominados aí por grandes proprietários de terra, era composto por dois grupos principais, cujos líderes eram José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo. Estes dois aqui foram grandes responsáveis aí pela independência do Brasil, embora os dois tivessem objetivos totalmente diferentes aí na política, É importante destacar que a elite residente no Brasil, nascida aqui ou em Portugal, enxergou em Dom Pedro um líder que seria capaz de manter, após a independência, a mesma estrutura econômica de antes. Por isso que não tinham aí um grande interesse em transformar o Brasil em república e optaram por continuar na monarquia. Que interesses eram esses? Baseava-se esses interesses, então, no grande latifúndio, que era uma grande propriedade rural, na agricultura exportadora, que sobretudo no açúcar no Nordeste e algumas regiões de São Paulo, e no trabalho escravo. Não havia interesse nenhum em adotar a forma de governo república. Dom Pedro era o príncipe herdeiro de Portugal. E ele foi aí desde criança, quando ele era ainda bebê, ele foi aí educado para ser um rei, para ser um imperador. A elite brasileira, então, mesmo divergindo sobre dar mais ou menos poder para Dom Pedro, não fez outra opção para que o Brasil fosse uma república, como na América Espanhola a elite crioula fez, transformando eles em república. Aqui mais abaixo fala um pouquinho sobre a participação, os movimentos populares que ocorreram ali na América Espanhola para conseguir a independência. Fala inclusive de Simão Bolívar e José de San Martín, onde eles atuaram para ajudar na independência dessas regiões. Então vamos aqui para a questão. Questão número 1. Está escrito assim: após a independência, integramos-nos como exportadores de produtos primários à Divisão Internacional do Trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção com braço escravizado importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender de produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a voltar-se para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida civilizado, marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes do povaréu primitivo e miserável.
E de fora vinham também os capitais que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos de energia, transporte e comunicações. Levando-se em consideração as afirmações acima relativas à estrutura econômica do Brasil, por ocasião da independência política de 1822, é correto afirmar que o país, letra C, se tornou dependente de uma economia europeia para realizar tardiamente sua industrialização em relação a outros países. Número 2. O processo político de emancipação do Brasil desenvolveu-se dentro de condições bastante especiais, dentre as quais é correto assinalar, letra A, a presença de Dom Pedro I como regente do trono estabelecia a possibilidade de uma separação entre Portugal e Brasil, sem contudo romper radicalmente com o regime monárquico. Número 3. Após a leitura do texto abaixo, de autoria de Boris Fausto, historiador e professor da Universidade de São Paulo, responda as seguintes questões. Gente, os livros do Boris Fausto são maravilhosos. Os vídeos dele que tem na internet também são perfeitos. A emancipação do Brasil não resultou em maiores alterações de ordem social e econômica ou da forma de governo. Uma das principais razões dessa continuidade se encontra na vinda da família real para o Brasil e na forma de como se deu o processo de independência. A abertura dos portos por parte de Dom João VI estabeleceu, como vimos, uma ponte entre a coroa e os setores dominantes da colônia, especialmente os que concentravam-se no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os benefícios trazidos para a região fluminense, como a presença do rei no Brasil, vinham incentivar a expansão econômica daquela área, ligada a negócios do açúcar, do café e do tráfico de escravizados. A elite política promotora da independência não tinha interesse em favorecer rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia. É significativo que os esforços pela autonomia que desembocaram na independência concentraram-se na figura do rei, depois na do príncipe regente. Então, gente, uma das coisas que favoreceu o Brasil a dar continuidade a uma monarquia após a independência foi realmente o fato da família real ter vindo para o Brasil. Na América Espanhola isso não aconteceu. Então, as elites locais ali, eles lutaram pela independência e conseguiram instalar uma república. Não tinha a presença de um rei e essas coisas ali também que pudesse facilitar essa continuidade de monarquia. Então, no Brasil, uma das coisas que favoreceu essa continuidade foi essa vinda, porque já tínhamos aqui um príncipe regente, no caso, quando Dom João VI volta para Portugal, deixa Dom Pedro I aqui, ele já era um príncipe regente. Foi só o fato de eles começarem a botar pressão para o Brasil voltar a ser colônia novamente, né, que a elite política brasileira já começou a tramar aí o processo de independência, que culminou aí, então, com o grito do Ipiranga, né, quando Dom Pedro I declara o Brasil independente de Portugal. Mas, enfim, o que favoreceu isso, exatamente isso, era um príncipe já estar aqui, já ter uma estrutura econômica, já que favorecia as elites brasileiras e eles não queriam que essa estrutura se rompesse. De acordo com tudo que você estudou sobre o processo de independência do Brasil, o que eram as rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia? Essas rupturas seriam o fim da escravidão, a adoção de um sistema republicano, a industrialização e o fim de acordos que favoreciam a elite. 4. Leia o texto abaixo, de autoria da historiadora Maria Lígia Prado, e responda a questão que se segue. Liberdade, no entanto, não é um conceito estendido de forma única, tem significados diversos, apropriados também de formas particulares pelos diversos segmentos da sociedade. Para um representante da classe dominante venezuelana, Simão Bolívar, liberdade era sinônimo de rompimento com a Espanha para a formação de fulgurantes nações livres que seriam exemplo para o resto do universo, mas principalmente nações livres para comerciar com outros países livres para produzir, única possibilidade, segundo essa visão, ao desabrochar do Novo Mundo. Já para Dessalines, o líder da Revolução Escrava do Haiti, liberdade, antes de tudo, queria dizer o fim da escravidão, mas carregava um conteúdo radical de ódio aos opressores franceses. Para outros dominados e oprimidos, como os índios mexicanos, a liberdade passava distante da Espanha e muito mais próxima da questão da terra. Na década de 1810,
Os líderes da rebelião camponesa mexicana Hidalgo e Morelos clamavam por terra para os deserdados. Que fatores nos processos de independência da América Espanhola foram determinantes para que o conceito de liberdade não fosse entendido de forma única? Nós temos aqui, na maioria dos casos, a independência desses países foi orquestrada pelas elites locais, exceto do Haiti, que foi uma rebelião escrava, né? Tendo eles sempre interesses econômicos e sociais próprios, deixando à margem determinados grupos da sociedade. Por mais que eles tenham usado aí os camponeses, né, as pessoas mais simples na luta pela independência, muitas das vezes eles foram deixados de lado à margem da sociedade. Ok? Chegamos então ao fim aí da sexta semana e eu espero você então depois no PET 3, tá bom?